Tem gente que diz que a gente não lê e que a gente não escreve. A gente, na verdade, lê e escreve o tempo inteiro, todos os dias. A grande questão é que a nossa experiência de leitura e de escrita, ela não trabalha com a linguagem formal e muito menos com a linguagem culta. E isso faz com que a gente crie hábitos e esses hábitos a gente acaba carregando por toda a nossa vida acadêmica. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a escrita e a importância dela para os nossos trabalhos acadêmicos. Antes da gente começar, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, dá um like nesse vídeo e não esquece de compartilhar com seus amigos que estão nessa fase de desenvolvimento de escrita acadêmica, que de repente podem estar precisando das dicas que a gente vai tratar nesse vídeo. Eu imagino que durante todo o seu processo de estudo, em algum momento você já tenha visto essa imagem e que mostra o processo de comunicação, onde de um lado nós temos o emissor, do outro lado nós temos o receptor de uma mensagem. No caminho ligando o emissor e receptor nós temos o meio e por este caminho nós temos a mensagem que vai ser enviada de um ponto ao outro. Pensando então nesse esquema, a gente observa que para que o receptor ele compreenda a mensagem enviada pelo emissor, é necessário que ambos dominem um código, uma linguagem que vai permitir não somente o envio da mensagem, como também o recebimento e a decodificação dela. Isso faz com que a gente tenha que dominar uma série de códigos para podermos nos comunicar. Como nós vivemos hoje numa sociedade totalmente conectada, uma sociedade totalmente online, muitas vezes nós temos que dominar códigos, tanto do meio analógico quanto do meio digital. Porém, o código de comunicação que a gente mais conhece é aquele com o qual temos mais experiência. Naturalmente, no dia a dia, nós escrevemos mensagens, nós enviamos um bilhete para alguém ou um recado e acabamos tendo maior domínio desse processo de comunicação curto e informal. Isso faz com que, quando a gente vai escrever um trabalho acadêmico, passemos a ter dificuldade na estruturação das ideias e na escrita dessas ideias. Uma vez que, quando a gente escreve somente mensagens rápidas e curtas, a gente acaba criando ou aliando ao nosso dia a dia vícios de escrita que, infelizmente, carregamos para os nossos trabalhos acadêmicos. E eu vou te responder claramente que vícios são esses. O primeiro vício que nós carregamos para os nossos trabalhos acadêmicos está relacionado ao excesso de ilustrações ou imagens e aos excessos retóricos. O outro vício, muito natural dessa sociedade conectada, é o das expressões e das palavras contraídas. Outro vício é a aplicação de frases clichê e de frases que apresentam exagero no discurso. Outra falha muito comum são os erros ortográficos e os erros gramaticais. Isso não quer dizer que não hajam outras falhas, mas essas são as principais, por serem as piores falhas dos alunos nos textos acadêmicos. E aí a gente vai tratar uma a uma para poder deixar mais claro para você que falhas e que vícios de escrita são esses. Excessos de ilustrações. A gente entende que as imagens elas são muito importantes para explicar determinadas coisas e até para ilustrar determinadas informações. Porém, ilustrações ou imagens em excesso não cabe num trabalho acadêmico. É natural na publicidade, nos posts, nas revistas, nós utilizarmos elementos ilustrativos para poder causar impacto, para poder chamar a atenção daquela pessoa que está lendo ou que está olhando aquelas mensagens passando na sua timeline.
Porém, nos trabalhos acadêmicos, elas só cabem se e somente se você for explanar a respeito delas. Se você não for explanar sobre elas, então não coloque. Fica parecendo que você está enchendo linguiça ou que está ocupando espaço na página. Ou ainda, que você no fundo elaborou um álbum de figurinha. Excesso retórico. Tem gente que escreve texto acadêmico como se estivesse escrevendo uma sentença judicial. E não dá, porque a linguagem das sentenças judiciais tratam principalmente de um contexto de hiperformalidade. Além disso, ela requer que tanto o emissor quanto o receptor tenham um domínio muito forte, muito profundo, além de um elevado nível de compreensão dela. Isso faz, inclusive, com que as pessoas pensem que nunca vão conseguir escrever um bom texto acadêmico, justamente pelo fato de não terem esse vocabulário tão amplo. Então, deixa eu te dizer uma coisa: você não precisa exagerar nas palavras. Você precisa simplesmente utilizar o vocabulário que possui, aplicando as regras gramaticais, as regras ortográficas, corretamente. Até porque, quando a gente faz excessos retóricos, às vezes a gente aplica palavras da maneira errada e a gente nem sabe que estava errado. Palavras e expressões contraídas. A comunicação instantânea faz com que a gente muitas vezes utilize as palavras contraídas, os stickers, as imagens, os emoticons para poder passar alguma informação. Beleza, show! Maravilha! Valeu! Massa! Tamo junto! Só que não. Porém, é o tipo de linguagem que não cabe aos trabalhos acadêmicos. Uma vez que nos trabalhos acadêmicos a gente utiliza a linguagem semiformal e ou formal. Então, deixa de preguicite aguda, escreve a frase inteira, a palavra toda nesse texto, menino! Frases clichê e colocações exageradas. É muito comum no marketing, nos posts, nas revistas ou em blogs pessoais o uso de frases de impacto, ditados populares ou ainda colocações de cunho ativista. Mas essas colocações, elas são para chamar a atenção, e o texto acadêmico, ele não é apelativo e muito menos chamativo. Pior ainda, quando no meio do texto o aluno faz uma interrogação. E aí eu penso assim: quem vai responder isso? O além? Só pode. Então entende uma coisa, pessoa? Esse tipo de artifício não cabe ao texto acadêmico. Erros ortográficos e erros gramaticais. Eita, que o bicho pega aqui, hein? A pessoa escreve como fala, ou então ela fala como escreve. Aí já viu. Problema. É um tal de colocar R onde não tem, não colocar S onde precisa ter. Gente, leia o dicionário. Não é que nem bula de remédio que a gente não lê. O dicionário tá ali para tirar as nossas dúvidas de palavras que a gente desconhece como escrever, ou que desconhece o significado delas. Outra coisa importante é, se você não sabe escrever uma palavra, utilize um sinônimo. Você sabe o que é um sinônimo? A coisa piora quando a criatura escreve e não coloca a pontuação. Deixa eu te dizer só, a vírgula, ela funciona como uma espécie de pausa entre as sentenças que vão se conectar em um contexto. O ponto final, ele funciona como a finalização de uma ideia. A interrogação, obviamente, é o indicativo de uma pergunta. A exclamação, ela passa sentimento, ênfase em alguma coisa. Então, crianças, utilizem sem moderação, por favor. Agora que você já sabe quais são os erros que a maioria dos alunos cometem, em virtude de utilizar na mesma linguagem do dia a dia nos textos acadêmicos, é hora de fazer o dever de casa. Verifica se você também não está utilizando a linguagem de maneira incorreta. Caso você cometa essas falhas, é hora de corrigir. A gente vai ficando por aqui. Fui!